Boa noite a todos. Boa noite a todos. Agora sim. Que bom que você está na casa do nosso Senhor Jesus. Que bom que você chegou. Uma boa noite para você que está acompanhando aí de casa. É sempre um prazer tê-lo você aqui presencialmente e virtualmente na casa do Senhor Jesus. Meus irmãos, confesso que eu estou um pouco nervosa. Para mim é muito mais fácil cantar do que pregar. E eu estou com o Espírito Santo, então que ele possa fazer a vontade dele. Bom, o tema da pregação dessa noite se chama Fidelidade a qualquer preço. Vamos abrir nossas Bíblias em Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos. Essa história é grande, porém tem lições muito relevantes para a nossa vida. Daniel, capítulo 3. Todos acharam? Digam amém. Quem não achou, misericórdia. Vamos fazer uma oração antes de ler a Bíblia. Oremos. Maravilhoso, bom Deus, te agradecemos mais uma oportunidade, ó Pai. Obrigada por estarmos aqui na sua presença. Meu Deus, esvazia-se de nós, que nós possamos se encher de Ti, ó Pai. Perdoa nossos pecados, nossas falhas. Nos ajude a ser fiel a Ti, ó Deus. Assim que eu te peço e te agradeço. Amém. Todos acharam? Bom, que diz assim: a estátua de ouro e a fornalha de fogo ardente. Vou querer agora falar para os irmãos que essa história eu vou focar em 3 jovens. Esses jovens, ele foi um dos jovens mais fiéis da Bíblia, diante da morte. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, para que ele levantou na planície de Dorá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viesse a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniu os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a dedicação da imagem. Bom, antes de nós falarmos da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, nós temos que entender o que tenha motivado o rei Nabucodonosor a fazer a imagem. Nós sabemos que no capítulo 2 de Daniel, o rei Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho, somente Daniel que poderia ali ter decifrado. Só que Nabucodonosor não se esqueceu do fato que a Babilônia estava condenada a ser substituída por outros poderes. Não satisfeito em apenas ser a cabeça de ouro, o rei queria ser representado por uma estátua inteira de ouro, a fim de comunicar aos seus súditos que o seu reino não iria acabar. O rei Nabucodonosor também, ali naquela ocasião, ele queria avaliar a lealdade dos seus súditos. Vamos ler o versículo 5, que diz assim: que no momento que ouvir o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e todo tipo de música, vocês vão se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então, podemos ver no texto que quem não adorasse a estátua seria jogado na fornalha. Versículo 6. Quem não se prostrar e não adorar será jogado no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Versículo 7. Assim, quando ouviram o som dos instrumentos, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostrarão e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então, o decreto não era só para apenas um grupo de pessoas, era para todas as pessoas. Todas as pessoas deveriam se ajoelhar e se prostrar e adorar a imagem. Versículo 8. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Nesse caso, os caldeus seriam os babilônicos. Eles aproveitaram a ocasião e aí começaram a acusar alguns judeus, que são, versículo 9, disseram ao rei Nabucodonosor, que viva eternamente, ó rei,
o rei baixou um decreto ordenando que todo homem que viesse ao som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e da gaita de foles, e todo tipo de música, deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro. E todo aquele que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, que são Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor. Ó rei, não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Bom, ali, Sadraque e Mesaque eram considerados como administradores do reino, e eles não adoraram a imagem quando tocou os instrumentos. Só que o rei Nabucodonosor, a Bíblia fala que o rei ficou vermelho de raiva. Ele ficou com muita raiva porque aqueles jovens não se prostraram ao seu decreto. No versículo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados à presença do rei. Então o rei ficou indignado com a situação e falou, não, pode chamar esses 3. E ali eles foram convocados. Bom, hoje, em nossos dias, não é diferente, meus irmãos. O inimigo, ele sempre vai criar situações para que eu e você ceda diante a qualquer situação, ceda a qualquer dificuldade que nós passamos. Ele vai criar decretos, problemas, situações, para que eu e você perdemos a fé em Deus. Versículo 15. Agora, pois se vocês estão prontos, quando ouvir o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira e da gaita de foles, prostrarem-se, adorar a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E Nabucodonosor foi ousado e disse, e quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Bom, Nabucodonosor usa uma mesma estratégia que o inimigo usa conosco. O inimigo faz ameaças. E Nabucodonosor começa a fazer ameaças para aqueles jovens, dizendo, se você não aceitar, vocês serão jogados na fornalha de fogo. E quem será o Deus que poderá livrar vocês de minhas mãos? Irmãos, se algum dia o inimigo afrontar você, saiba que aqueles jovens não foi diferente. Mas saiba que você tem um Deus fiel, um Deus poderoso. Você serve a um Deus vivo. Então somente creia nesse Deus. Talvez você está passando por um momento difícil. Seja por um problema de saúde, um problema no trabalho, talvez até com risco de ser mandado embora, ou por uma doença. Mas saiba que Deus é fiel e Ele muda decretos. O inimigo, ele sempre vai trabalhar com ameaças para dominar a nossa mente. Mas saiba, ele sempre vai colocar medo em você, para que você perca a sua fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, pode ter situações em nossas vidas que nós olhamos com nossos olhos humanos, nós percebemos que aquilo é impossível para nós. Mas para Deus, Ele muda decretos, assim como aqueles jovens. Aqueles jovens estavam decretados à morte. Não era simplesmente uma história, é a história. Porque eles estavam prontos para morrer por Jesus. E você está? Vamos continuar lendo. Versículos 16 e 18. Diz assim, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, nos livrará da fornalha de fogo ardente, das tuas mãos, ó rei. E o mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Meus irmãos, mais uma vez, sempre vai ter momentos em nossas vidas que nós podemos olhar e dizer, não sabemos o que fazer. Mas saiba que vai ter um decreto que pode estar determinando alguma coisa na sua área, na sua vida. E talvez você olhe e fala, não tenho saída. E você se pergunta, o que eu posso fazer? Sabe o que nós possamos fazer, meu querido e minha querida? Olhar para esse Deus que está no céu. Olhar para a sua palavra e buscarmos mais dele. Porque se nós buscarmos, nós vamos ter forças para vencer a fornalha.
E sabe, para aqueles jovens não foi nada fácil. Vocês acham que só tinham Sadraque, Mesaque e Abednego como judeus naquele local? Não. Não era apenas eles. Mas eles permaneceram ali, fiéis, firmes. Versículo 24 e 26. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: Não era 3 homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam: É verdade, ó rei. Mas o rei disse: Eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram dano algum. E o aspecto, o 4º homem, a um filho dos deuses. Meus irmãos, vai ter momentos que a gente pensa que Jesus, nosso Deus, nos desamparou. Mas é só impressão mesmo, porque Ele sempre vai estar com você. Sabe, aqueles jovens nunca duvidaram do que eles acreditaram. Nunca duvidaram do Deus. Eles nunca se esqueceram que tinha um Deus que abriu o Mar Vermelho, um Deus que fez o povo se libertasse do Egito. Eles sempre se lembravam disso. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 18. Salmos 18, 25. Diz assim: Para com quem é fiel, fiel te mostrarás. Com o íntegro, também é íntegro. Com o puro, puro te mostrarás. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu abates. Meus irmãos, uma lição que eu trago muito para mim: Deus é fiel com aqueles que são fiéis a Ele. Nunca se esqueça disso. Por mais que você esteja numa aprovação, seja no trabalho, seja no estudo, seja na faculdade, se você permanecer fiel a esse Deus, saiba que Ele vai ser fiel com você, em qualquer área da sua vida. Quando a nossa fé está de acordo e em obediência ao Senhor, Ele muda a nossa história. Não existe decretos que Deus não possa mudar em nossas vidas. Sabe, meus irmãos, aconteceu um relato comigo, numa história, frequentemente. Eu sou técnica de enfermagem, me formei há pouco tempo, e 2024 foi o ano que eu entreguei muitos currículos para vários hospitais, clínicas, e fiz bastantes entrevistas, passei na maioria dessas entrevistas, porém tinha o sábado. E para mim o sábado era uma fornalha. E eu sempre falava para os recrutadores que faziam a entrevista que eu era adventista do 7º dia, que eu não trabalho no sábado. E ali eles olhavam para mim e falavam: Nossa, eu gostei tanto do seu perfil, mas infelizmente você não vai se adequar à nossa procura que a gente tem como profissional. Eu lembro que eu fiz uma entrevista que eu fiquei tão empolgada, que era meu primeiro processo seletivo em um hospital. E eu saí de lá muito triste. Muito triste. Depois eu fiz outra entrevista numa clínica, onde eu falei: não, é aqui. Saí de lá mais triste ainda. Depois eu falei assim: olha, Deus, eu até comentei com a salinha dos jovens, que eu sempre orava para Deus dizendo: Deus, que eu possa arrumar um emprego que eu não trabalhe no sábado. No hospital é difícil. E aí teve um dia que eu entreguei um currículo em um determinado hospital, num site, um site parecia muito duvidoso. E olha, como hipócrita, né? Eu falei assim: olha, seja se Deus quiser. Mas eu queria fazer com as minhas próprias mãos, meus irmãos.
E aí passou um tempo, acho que nem 2 semanas, me chamaram para fazer uma entrevista. Eu estava aqui na igreja, mandaram por e-mail, dizendo que eu tinha uma entrevista na segunda-feira. Fiz essa entrevista na segunda-feira, online. E essa entrevista era uma pré-entrevista para fazer uma entrevista com a gestora do hospital. Aí eu fui na segunda-feira. Meus irmãos, eu orei tanto, eu falei, Deus, eu vou entrar nessa entrevista agora, que o Senhor possa estar comigo. Que eu faça a sua vontade. Eu entrei. A entrevista, meus irmãos, foi tão leve. Uma entrevista tão assim, parecia que eu estava conversando com alguém que eu já conhecia há muito tempo. E ali eu fui embora, e eu até falei para o Jonas, falei, ai amor, eu acho que eu vou ser contratada. Fiquei muito feliz. Eu saí com uma expectativa lá em cima. Depois de uma semana, recebi uma mensagem por áudio, dizendo que eu havia sido contratada para aquele cargo. Porém, era de segunda a sexta-feira, e trabalhar no sábado a cada 15 dias. Primeiro momento, eu aceitei o emprego. E ali começou a minha aflição, de dia e de noite. Eu só sei que eu chorava muito. E eu questionava a Deus. Eu falava, Deus, por que o Senhor me deu então? Já que é no sábado, eu pedi para o Senhor colocar no sábado. O Senhor me deu no sábado. Eu não quero. Se é para fazer as coisas certas, eu não quero trabalhar no sábado. E aí, eu e o Jonas oramos, falamos com os anciões da igreja, com o pastor sempre aconselhando, dizendo para mim uma palavra que ficou muito no meu coração. Nunca vi um justo mendigar o pão. E ali eu falei, pastor, mas eu entendia na minha mente, mas meu coração não entendia. E eu orava para Deus, falava, Deus, me ajuda a entender, porque é difícil. Um dos melhores hospitais de São José dos Campos. O salário era bom, tinha bastante benefício. Então eu fiquei, num impasse, e Deus estava me testando ali. Eu senti que eu estava na fornalha. Eu senti que eu estava ali, o Nabucodonosor estava dando decreto se eu ia me prostrar ou não. Eu estava sentindo ali que era Deus me testando. E aí teve um dia que eu e o Jonas tomamos uma decisão, eu falei, olha, se ela falar para mim trabalhar no sábado, eu vou pedir demissão. Aí ele falou assim, amor, estou contigo. Eu falei, então tá bom. Eu orei a Deus, eu falei, Deus, eu estou preparada para demissão. E aí o pessoal do hospital começou a pedir documentos, e eu ali com o coração aflito, como vou mandar documentos, sendo que eu estou começando a ser demitida, e aí eu mandei os documentos para admissão. E eu mandei um áudio para a recrutadora dizendo, oi, estou muito feliz com a oportunidade de emprego, mas eu preciso te dizer uma coisa, eu sou adventista o 7º dia, eu não trabalho no sábado. Mas eu posso fazer plantões em outros dias. Mas eu preciso trocar o sábado. Gente, eu acho que dos dias, esse foi o pior. Eu passei uma aflição, acho que na semana inteira. Ela não me respondeu. E aí, depois, por acaso, a gente começou a conversar por algum motivo, algum documento da admissão. E aí, eu perguntei, olha, você viu minha mensagem? Aí ela, esqueci. E aí ela viu a mensagem. E ela demorou para responder. Passou 2, 3, 4 dias e nada dela me responder. E aí, meus irmãos, eu venho prestar minha gratidão a vocês. Que depois eu estava muito triste. O ancião Robson falou para mim que a igreja estava orando por mim no culto de quarta-feira. E aí eu vejo Deus na minha vida. Na quinta-feira, eu recebi uma resposta, dizendo, Vitória, eu conversei com a gestora. Ela disse que não tem problema por conta da sua religião. Você vai trabalhar. Só que ela não me disse. Depois o áudio cortou. Eu falei, ai meu Deus, agora cortou o áudio, eu vou escutar o que mais? Mas na mesma hora eu ajoelhei, eu agradeci a Deus, porque eu passei pela fornalha. E eu permaneci fiel. E aí depois eu fui para o plantão, para uma integração que é de 1 semana no hospital, para aprender a rotina do hospital. E aí
A enfermeira do setor chegou para mim, olha, você vai trabalhar de segunda a sexta. E eu estava esperando o sábado. Ela falou do sábado, vai que esqueceu, eu já estava desesperada ali. Você vai trabalhar de segunda a sexta, mas você não vai trabalhar no sábado. Você vai trabalhar no domingo, de 15 em 15 dias. Meus irmãos, ali eu não abracei a gestora porque não tinha intimidade ainda. Mas eu saí daquele hospital muito feliz. E eu vejo que é Deus na nossa vida. Sabe, meus irmãos, vai ter momentos em nossa vida que nós vamos querer fazer as coisas por nossas próprias mãos, que nós vamos estar em frente da fornalha. Mas saiba, se você está na fornalha passando por ela hoje, talvez Deus não te livre da fornalha. Talvez Deus não tire você daquele momento, daquela aprovação. Mas saiba que Ele vai estar com você, seja em qualquer momento da sua vida. Meus irmãos, para uma jovem de 18 anos, passando por essa situação, eu vi outras pessoas passando, mas quando é com a gente, é tudo diferente. E ali, meus irmãos, eu falei, eu pedi mais uma coisa para Deus. Ainda quer pedir mais. Falei, olha, eu não conheço ninguém do setor. Eu não quero ficar sozinha, Deus. E, meus irmãos, Deus é maravilhoso. Eu conheço uma menina que trabalha no mesmo setor que eu, que estudou na mesma escola do ensino médio, no mesmo curso técnico e também na mesma faculdade. E ali a gente se encontrou. E eu falei, não, Deus, o Senhor cuida dos mínimos detalhes em nossa vida. Então espera no Senhor. Seja igual Sadraque, Mesaque e Abednego, sim. E eu me senti tão horrível de duvidar de Deus, porque eu duvidei, meus irmãos. Eu não vou ser hipócrita. Eu duvidei do poder de Deus. Sabe? É muito fácil a gente falar. Mas quando a gente vive aquilo, é totalmente diferente. E Deus muda sim decretos, viu? Pode ser um rei que determina, mas Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. E Ele vai mudar o decreto que está na sua vida. É só você se ajoelhar perante Ele e pedir, porque a sua resposta vai chegar. Nunca esqueça, você não está sozinho, você não está sozinha. Saiba, é só você pedir auxílio a esse Deus. E meus irmãos, eu agradeço novamente à amada igreja por ter orado por mim. Porque esse testemunho eu vou contar para o resto da minha vida. Porque é uma benção. E eu falei para Deus que eu quero falar do amor dele naquele hospital. E eu já plantei algumas sementinhas, viu? E eu estou muito feliz por isso. E olha, Deus nunca vai colocar você em um lugar que você não seja usado. Se Ele te colocou em algum lugar, é que você vai fazer a diferença lá. Seja luz, brilhe por Ele, porque Ele está voltando. Então, eu como técnica, Daiane como técnica, nós cuidamos, enfermeira, nós cuidamos de vida. Nós abençoamos pessoas através de cuidados. Mas seja em qualquer área da sua vida, faça o melhor. Brilhe por Jesus.